E, bom, então, novamente, bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando a gravar. Para quem está chegando agora, é importante saber que se você fala espanhol, tem um canal que você pode acessar, né, no botãozinho mais interpretação, pelo menos aqui em português aparece para mim, você pode acessar um canal do português ou do espanhol. O Diego é o nosso tradutor hoje, que está fazendo esse processo de tradução. E como eu, né, apresentei rapidamente a proposta do Diálogos Ameríndios, eu vou apresentar então rapidamente o João Paulo. João Paulo Tucano, João Paulo Barreto, não tem um nome grande, né, João Paulo Lima Barreto, e nasceu na comunidade de São Domingos, no Alto Rio Negro, no estado do Amazonas, que é no norte do Brasil. O João é um ativista do povo Iapamaçã, povo tucano. Ele também é antropólogo e professor na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, onde ele tirou o título de doutor dele. Foi o primeiro indígena a defender o doutorado em antropologia pela UFAM. Ele trabalhou em vários lugares, acho que aí o João pode falar, mas é importante saber que ele tem uma trajetória ligada a um centro de medicina indígena da Amazônia, que tem em Manaus, que foi criado em 2017, do qual ele vai falar para a gente hoje também. Então, acho que sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o João. O João tem uma apresentaçãozinha aqui. Aí, João, se apresenta. Se quiser já usar o slide, você me avisa que eu já coloco na tela aqui, tá bom? E bom encontro Ok. para a gente. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Gu, pelo convite e obrigado a todos que estão presentes aqui, pela paciência de estar aqui para a gente compartilhar nossos conhecimentos. Então, como o Guto falou, meu nome é curtinho, viu, Guto? Só é Yupuri, Ah, olha só. só que apelido que em português que me batizaram de João Paulo Lima Barreto. Não sei quem era Lima, não sei quem era Barreto, não sei quem era João, não sei quem era Paulo, mas tudo misturado aí. Fala de novo seu nome tucano? Yupuri. Yupuri. Yupuri, né? Então, eu sou graduado em filosofia, mestre, doutor e pós-doc em antropologia. Estou fazendo agora pela mesma universidade. E pode passar os slides, por favor. Vou passar. Só Eu vou vou. renomear aqui, ver se está certo o nome. Se você quiser alterar, você me ajuda. Eu botei os dois nomes aí. Estão vendo minha tela? Apareceu, tranquilo. Eu vou botar no grande, aí eu perco acesso a vocês, mas se precisarem de alguma coisa, vocês gritam aqui que eu altero eu mudo a visualização. Estão vendo inteiro agora? Sim, Beleza. tranquilo. Você vai me pedindo, eu passo, tá, João? Ok, combinado. Então, nesse primeiro momento, eu quero compartilhar um pouco do que eu trabalho, do que eu faço, né, de onde eu sou, para logo mais a gente trocar as ideias, dialogar, conversar, perguntar, etc. Então, essa é a minha família. A gente mora na fronteira entre Brasil e Colômbia, na região do Cabeça do Cachorro, no Alto Rio Negro. É uma comunidade pequena, onde eu vim, eu sou de lá, e um dia quero voltar lá, para lá, né? Esse de camisa amarela é meu irmão, ele é especialista, né? Ou seja, aquele que é conhecido como os pajé, né? E todos meus primos, meus tios, meus sobrinhos estão aí. Você não tá na Oi, foto, né? oi? Não, não. Eu tô Ué, lá atrás. lá atrás. Ah, tô atrás. É, Agora que eu achei que você era o de amarelo. é. Então, no Brasil, nós somos em torno de 1.700.000 pessoas, né, indígenas, no último censo. Somamos em torno de 305 etnias diferentes, né, fora que foram dizimados, né, e falamos em torno de 274 línguas distintas, né. Então, esse é o dado geral que eu trago. Pode passar, por favor. Então, esse encontro é muito importante porque nós estamos querendo dialogar, né? Dialogar nesse mundo de diferenças, né? Eu prezo muito nas questões de diferenças, né? Nesse sentido, o que domina na produção de conhecimento até então é, é a escrita, né? Que nós chamamos de
povos da escritas, que dominam o mundo e se consideram como detentores de conhecimento, produtores de conhecimento universal. Outro lado, nós somos povos de oralidade, ou seja, nossas histórias, nossos conhecimentos, nossas relações são construídas pela oralidade. Portanto, a palavra para nós é concreta, ela não é abstrata. Assim como para os povos da escrita, o livro é concreto, o papel é concreto, as palavras são concretas, escritas em lápis ou canetas. Né? Eu quero demarcar muito bem claro isso. O que eu vou falar aqui é nossos conhecimentos a partir das nossas concepções e como nós produzimos pela oralidade o nosso conhecimento. Esse é meu pai, que está aí, conhecedor, especialista, detentor de conhecimentos. Ele que é nossa instituição de ensino. Ou seja, nós temos equivalência de que nós temos nossa instituição de ensino, nós temos nossas instituições de parentesco, nossa instituição que foram destruídas nesses contatos dos colonizadores e continuam sendo destruídas ainda pelas igrejas, né, e pela ciência. Pode passar, por favor, Guto. Como eu disse, eu vou passar uma rápida pincelada aqui, porque é muito complexo. Eu costumo dizer que eu vou dar, que a gente vai compartilhar aqui pequeno tira-gosto do que é e a dimensão do que é conhecimentos indígenas do Alto Rio Negro. Então, como qualquer outro modelo de conhecimento, nosso sistema de conhecimento indígena também é complexo, né? E longe de pensar de que nosso conhecimento é assistemático, nosso sistema é organizado. Para quem não é familiarizado com o nosso modelo de produção de conhecimento pela oralidade, parece ser complexo e não ter começo, meio, fim. Mas, tomando a antropologia como instrumento, né, de pesquisa e de produção de conhecimento, eu trago aqui esse modelo que nós construímos para entender os conhecimentos indígenas. Esse sistema que eu chamo de conhecimento indígena está baseado ou fundamentado em três grandes conceitos. Né? Primeiro, Kirtio Kunsé, em tucano, que foi apelidado de mitologias, de lendas, né, ou de histórias, ou narrativas. Eu digo que para nós é teorias. Assim como a ciência tem sua teoria, assim como a religião tem sua teoria, nós, povos indígenas, temos nossas próprias teorias. São teorias que fundamentam a nossa existência, que dentro delas elas trazem explicação sobre tudo o que existe, né? Trazem fórmulas de compreensão, né? Trazem lições, regras, obrigações e origem das coisas, seja tudo que existe, né? Inclusive as doenças. Né? Então, para nós, esse conjunto de teorias, né, que são importantíssimos. É daí que nós extraímos a explicação de tudo que existe e dela lançamos mão para a gente construir nossas relações entre nós, humanos, entre as coisas que estão no nosso entorno e os seres que habitam em outros domínios, aqueles apelidados de espíritos. Esse é o grande conceito, né? Primeiro grande conceito. Né? E a partir dela a gente pode aprofundar várias outras questões mais particulares, né? Mais específicas. Depois vou mostrar disso. Conectado com isso está o conceito amplo, que nós chamamos de Barcessé, que foi apelidado de benzimentos, né?
que são Barcessé, em poucas palavras? São fórmulas metaquímicas e metafísicas evocadas pelos especialistas para a proteção da comunidade, das pessoas, prevenir as doenças, né, e curar as doenças. É uma manipulação metaquímica de produção de remédios, manipulação metafísica de proteção das pessoas, são feitas na forma de versação e sopro, cantos, danças, movimento corporal, etc. Ou seja, longe de imaginar que quando nossos especialistas pegam uma água, um tabaco, e estão fazendo bênção sobre esses elementos, é muito equivocado de traduzir, né? É parecido, mas não é. Então, é, são muitas fórmulas e, dentro delas, há a taxonomia das coisas. É um outro conceito, um modelo específico de organizar as coisas, né? E também lançar mão dessas coisas, ou substância das coisas, para cuidar da saúde. É uma tecnologia de cuidado de saúde, em resumo, pela oralidade. Esse é grande outro conceito. Outro conceito é Barsamone, que foi apelidado de rituais. Tudo se tornou rituais, né? É um conjunto de práticas sociais relacionadas à formação de novos especialistas, festas e outras atividades ligadas à vida cotidiana. Ou seja, fazer roçado, construção, tudo está conectado com Barcessé e conectado com Kitio-Kunsé. Portanto, elas são fundamentos, ou balizas, ou conceitos fundamentais para entender a filosofia e as práticas dos povos indígenas do Altiplano Negro. Então, o resumo é isso, rapidamente, né? E quero deixar bem claro por que eu trago essa discussão entre Barcessé, termo Barcessé, no sentido de manipulação metaquímica das coisas, metafísica das coisas, e o benzimento. Eu costumo dizer que quem benze as coisas é o padre, ou a freira, ou o pastor. Porque benzer é uma tecnologia da religião, né? Eles estudaram teologia, eles têm fórmula certa, palavra certa para benzer as coisas, que é diferente dos nossos especialistas indígenas, aqueles que são conhecidos como pajés, né? Essa é a grande diferença. Pode passar, por favor. Aqui eu vou pular, outro, aqui não é o momento. Pode passar, por favor. Então, nós temos, a partir disso, né, dessa explicação, nós temos nossas tecnologias de cuidado de saúde, né? Nós, a partir de uma experiência muito dolorosa, nós criamos em 2017 uma casa aqui no centro de Manaus, né, onde nós chamamos de Centro de Medicina Indígena, né? Nós ousamos chamar de Centro de Medicina, a palavra medicina, exatamente para sair desses conceitos onde nós estamos acostumados a ouvir e reproduzir, né? Nossos conhecimentos são traduzidos, como falei, a partir da chave da religião e a partir de outras chaves que a ciência acha que está traduzindo bem, que a religião acha que está traduzindo bem, mas é equivocado demais. Então, nós estamos lançando mão da palavra medicina no seu sentido mais amplo, que no seu sentido ela é traduzida como arte de cura. Então, quando a gente pensa, quando a gente vê nessa chave da arte de cura, todos os povos têm sua arte de cura, suas tecnologias de prevenção, de proteção e de cura. E, portanto, a gente traz isso para livrar, para sair desses jargões, né? Da ideia de sagrado, de benzedor, rezador, né? Benzedeira, xamã, né? Todas essas palavreadas, né?
E daí também sair desses jargões que nós estamos acostumados de ouvir. Conhecimento tradicional, medicina tradicional, medicina milenar. Essas chaves são chaves utilizadas pelos tradutores para desqualificar outros modelos de conhecimentos. Então, daí a gente traz essa discussão também, colocando como arte de cuidar de saúde e cura, uma tecnologia própria dos povos indígenas. Né? Então, é isso que eu quero discutir isso, dizer isso. Próximo slide, por favor. Mas essa tecnologia não é uma adivinhação, não é magia, não parte pela reza, intuição. Não. Por trás dessa prática, ou por trás dessa tecnologia de cuidar da saúde, existe um conceito muito bem claro do que é o corpo. Aqui eu costumo dizer, nenhum médico, nenhum enfermeiro ou profissional de saúde, ou qualquer outro profissional, vai intervir sobre o corpo se ele não tiver nenhum conceito, nenhuma compreensão e prática do que é o corpo. Por exemplo, um cirurgião não vai cortar o corpo se ele não souber a parte do corpo do que é. Portanto, do contrário, meu pai, quando vai curar as pessoas, proteger as pessoas, ele tem muito bem claro dentro dele o que é o corpo, do que é a doença e como ele vai tratar as doenças, proteger as pessoas. Né? Nesse sentido, resumidamente, o corpo, na concepção individual do Rio Negro, é constituído de 6 elementos: água, terra, floresta, o ar, o fogo, a condição animal. Essas são as qualidades que constituem, ou substâncias que constituem o corpo. Esse conceito é fundamental, é muito importante para nós. Mas aí também nossos especialistas falam assim, mas a paca, a cutia, a anta, a galinha, o cachorro, também é constituído de 6 elementos, porque são corpos vegetais também, né? São constituídos de 6 elementos. Então, qual é a diferença entre animais, que são constituídos com os mesmos elementos, e humanos? Para nós, é o nome. É o nome que nos qualifica, né, como seres humanos, ou gente, ou pessoas. Né? Porque essa dimensão que me conecta a um grupo social, conecta a história desse grupo, a noção de território desse grupo, a noção de parentesco desse grupo, a noção de artefatos que pertencem a esse grupo e a noção de relações entre meu instrumento de trabalho, meu instrumento de estudo, meu instrumento de roçado e tudo mais. Né? Portanto, essa dimensão é muito importante. Né? Então, é muito complexo discutir essa questão, poderia estar trabalhando tudo de forma detalhada, mas quero dizer, resumindo o seguinte: como o corpo é constituído desses 6 elementos, o mundo terrestre também é constituído desses 6 elementos. O movimento desses elementos que gera novas vidas, que transforma as outras vidas. Nesse sentido, o corpo humano, né, é síntese, é microcosmo do mundo terrestre, porque ela é uma potência por si só. Ela pode transformar em qualquer coisa. Ar, água, bicho, terra, floresta, tudo. Né? Portanto, quando vocês lerem qualquer narrativa ou qualquer mito, digamos assim, história ou teoria traduzidas, ao pé da letra, vocês vão ver o nosso demiurgo transformando em qualquer coisa a todo tempo. Né? E também o corpo é a extensão de tudo, né, que está em nosso entorno. E tudo que está em nosso entorno é nossa extensão. Portanto, na medida que nós provocarmos algum desequilíbrio de tudo que está em nosso entorno, o corpo vai sentir. Os corpos humanos vão sofrer. Né? Daí a nossa relação de cuidado que temos com tudo que está
o nosso entorno. Esse é o grande concepção importantíssimo para nós. Para pensar na qualidade de vida, nós temos que pensar nessa lógica de extensão, né? Se eu mexer, vou sofrer, vice-versa, né? E outro conceito importante que nós temos para manter nossa qualidade de vida, o famoso equilíbrio, é considerar que todos os lugares que nós podemos chamar de ambientes são habitados por outros humanos, que nós chamamos de Wai-Marsan, né? Esses Wai-Marsan são humanos que cuidam desses domínios onde eles habitam. Cuidar significa cuidar das coisas, da água, da terra, das florestas, dos animais, tudo. Assim como nós humanos cuidamos da nossa casa, onde nós vivemos. Portanto, nossa relação é construída na base de troca, na base de amizade, na base de inimizade, né? Na base de companheirismo. E quem media essa relação são nossos especialistas, né? Ou seja, os pajés, né? Nesse sentido, traduzir essa relação para nós na categoria de espírito ou espiritualidade não tem nenhum sentido. Chamar esses que nós estamos falando que todos os ambientes são habitados, chamar de casa sagrada, não tem nenhum sentido. Porque sagrado não existe na nossa categoria. Não está na nossa noção. Está na noção ocidental. Noção ocidental de relacionar com o Criador e criatura. A gente não tem essa relação de criador e criatura. Portanto, não tem noção de sagrado, de reza, de fé, de benzedor, rezador. Não tem. Nossa relação é horizontal. Aqui, como nós estamos falando, aqui que a gente vai discutir, aqui que a gente vai problematizar, aqui que a gente vai criar inimizade, aqui que a gente vai resolver, aqui que a gente vai morrer, ou findar o corpo. É essa relação que nós temos com tudo que está no nosso entorno, né? Portanto, nossa relação é horizontal. Quando nós pensamos o equilíbrio, né? A qualidade de vida, né? A garantia de vida, etc. Pode passar aí, por favor. Então, nós temos... Eu estou fazendo recorte aqui, como vocês viram, um recorte sobre a tecnologia de cuidado de saúde, né? Falando sobre como nós cuidamos dos nossos corpos, né? Pessoas. Então, nós temos tecnologia de cuidado de saúde e cura, 3 níveis. Primeiro, essa tecnologia de Barcessé, que eu já falei, né? Produzir ou evocar elementos das coisas metaquimicamente, metafisicamente, que foi apelidado de benzimentos. Nós temos a questão das plantas medicinais. A floresta, por si só, ela é, né, medicina, né? Ela tem todos os tipos que a gente precisa, né? Nós temos também a tecnologia de cuidar da saúde, as práticas sociais, né? As festas, né, que fazemos periodicamente, são também parte do nosso cuidado com a nossa saúde, né? E todos os outros mais. Pode passar, por favor? Então, a alimentação também faz parte do cuidado da nossa saúde, né? Pode passar, por favor. Fala um pouquinho o que está aqui, João. Então, aqui em Manaus, em 2021, a gente fundou uma casa chamada Casa de Comida Indígena, Biatuí, né? Porque estamos percebendo que nós estamos sendo seduzidos demais pelos alimentos que vêm de fora, né? Arroz, feijão, milito, conserva, sardinha, refrigerante. Estamos ficando gordinhos demais e diabéticos ao mesmo tempo. Esse é um problemão para a gente, né? E nós estamos achando que comer formiga, né? Comer pimenta, comer peixe assado, comer batata assada, essas coisas, é coisa de índio, né? Coisa de selvagem, né? Achar que comer hambúrguer, tomar refrigerante, coisa de pessoa civilizada. Então, para debater essa questão, nós
fundamos essa casa, Casa de Comida Indígena, onde nós servimos nossa comida, da forma como nós comemos nossas comunidades, né? E também, aqui na cidade de Manaus, nossas comidas, nosso tipo de alimentação, está sendo exotizado. Tudo virou exótico, né? Isso aqui é comida exótica. Quando você vai ver, é peixe assado. Isso aqui é exótico, é comida exótica. Quando você vai ver, uma formiguinha colocada. Para nós é alimento. Para nós faz parte da nossa dieta, nossa alimentação cotidiana, né? De repente alguém está apropriando e colocando tudo isso, uma marketing, né? Fazendo uma marketing na chave de exotização das comidas. Portanto, quando vocês vierem aqui em Manaus, por favor, visitem, venham conhecer a casa e comer também. São convidados. Pode passar aí, por favor, Guto. Maravilha. Então, em resumo, como eu falei, nessa relação assimétrica das coisas que vêm de fora para dentro, né? As coisas que vêm de fora vão nos dominando e vão nos dando os conceitos, né? E vão discriminando nós, né? Nesse sentido, as coisas que vêm de fora, as pessoas que vêm de fora, que são detentores de religião, detentores de ciência, olham para nós como sujeitos sem história, né? Enquanto que nossa história está escrita nas pedras, nas corredeiras, nas serras, nos rios, nas cores das águas, né? Olham para nós como sujeitos sem conhecimentos, né? Não, sujeitos sem ciência, né? Veem nós como sujeitos sem governo, sem Deus, sem fé. Portanto, primitivos, não civilizados e ancestrais da humanidade, né? A tradução dos nossos conhecimentos é feita pela chave da religião e pela chave do etno, hoje. A religião traz essas palavras sagradas, fé, rezador, benzedor, xamã, não sei o que e tal. E a ciência traz essa categoria de etno para traduzir nossos conhecimentos. Uma tentativa de capturar o nosso conhecimento na lógica da ciência. Tudo se tornou etno. Etnomatemática, etnohistória, etnobiologia, etnobotânica, tudo se tornou etno. Eu costumo brincar, viu, Guto? Né? De repente eu sou etno João Paulo, né? Nome comprido que você falou, né? Sim. Aí, né? E a religião demoniza nossos conhecimentos, né? Enquanto que a ciência criminaliza nossos especialistas, né? Os médicos não querem nem ouvir falar dos nossos especialistas, né? A medicina não quer nem abrir diálogo com a nossa medicina, né? Então, e por fim, a gente é visto como entrave para o desenvolvimento e progresso do país, né? Para que tanta terra para os índios que não produzem? Para que tudo isso para os índios que não fazem isso? Mas não conseguem entender por que nós lutamos muito por nossos territórios, né? Então, pode passar, por favor. Então, essa é a publicação que a gente vem trabalhando. Esse livro aqui é Laí Maçã, Peixes Humanos. Como eu falei, todos os espaços são habitados por humanos. Eu trago isso. Esse livro aqui é também o livro O Mundo em Mim, dessa parte aqui que falei sobre o corpo, constituído de 6 elementos, de extensão e tal, né? E outros produzidos. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, tira gosto, é uma conversa, né? De repente, a gente pode ter outro momento mais específico para tratar determinado tempo. Anhum, obrigado. Muito bom, João, muito bom. Deixa eu só fazer um comentário que o que eu ia falar sobre perdão, eu tava. Sim, sobre a questão dos livros, né? Que eu baixei na internet, né, João? Depois a gente pode disponibilizar o link. Esses livros estão disponíveis em PDF. Então, quem quiser ter acesso, eu já baixei aqui, comecei a ler alguns. É muito interessante, um trabalho realmente muito curioso. Inclusive ver, né, João, como você precisou desse nome brasileiro aí, que inclusive é o nome de um autor, né? João Paulo de Lima Barreto é um escritor brasileiro, né? O seu nome é igual a esse
é esse nome, não sei se é proposital ou não, mas é o autor enfim, de alguns livros conhecidos aqui no Brasil. Beleza, gente, eu queria então abrir o microfone, então a gente pode ter uma rodada aqui de talvez algumas perguntas, alguns comentários. A ideia é que a gente, enfim, traga algumas reflexões que a gente teve dessa conversa, e depois eu também tenho algumas perguntas, não só para o João, mas para vocês também, para a gente abrir então e fazer uma conversa. Só para lembrar, e eu queria checar, Diego, tá tudo bem aí, cara? Você tá bem? Tá tomando água? Tá conseguindo dar conta? Tá? Faz um joinha aí. Beleza. Se precisar isso, toma água. Muito bom. Beleza. Vamos ver se a gente tem algumas mãos levantadas. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta uma mãozinha aí e a gente pode começar. Senão eu já tenho também algumas perguntas aqui para fazer. Juliana, pode falar, se você estiver conseguindo tirar isso. Obrigada, Guto. Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Muito bom te escutar. Como sempre, né? Sou uma fã aí da Casa de Medicina Indígena de Manaus. Eu moro em Obrigado. Manaus, mas no momento não estou em Manaus. Estou no Rio, aqui na terra do Guto, mas estou na capital. João, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre os Bacessé, porque uma vez conversando lá em São Gabriel, uma pessoa me falou: o Bacessé só vai funcionar para quem está recebendo o Bacessé se a pessoa acreditar, né? E aí me chama a atenção ali no número de atendimentos no centro de medicina que o maior número de atendimentos são feitos para a população não indígena, né, João? Acho que mais não indígenas procuram o centro de medicina do que até os próprios indígenas. Nessa questão de acreditar, como é que fica o não indígena ali nessa sessão, nesse tratamento com o Bacessé? Ele provavelmente é feito em tucano, né? E como é que fica essa questão do quanto vai agir na pessoa a partir do momento que ela talvez não entenda o sistema? Esse acreditar passa pelo entendimento, isso que eu fiquei um pouco pensando também, sabe? E eu acho sempre muito interessante também que a psicanálise traz coisas também bastante poderosas em relação a essa questão da cura pela fala, né, do quanto o inconsciente é poderoso, o quanto o inconsciente se estrutura como uma linguagem, e eu também acho bastante interessante, porque em muitos momentos eu vejo pontos de sinergia, de sintonia entre o que a psicanálise traz, né, como um conhecimento não indígena e europeu e tudo mais, mas que via no poder da fala uma capacidade de cura, né, uma capacidade de cura. Então, assim, é uma reflexão que eu deixo aberta, eu vejo pontos de sinergia, e eu queria te ouvir um pouquinho falando sobre os Bacessé. Obrigada, João. Anhu. Juliana, deixa eu te fazer um pedido. Então, um pedido em geral para as pessoas que forem falar, se apresentem brevemente, tá? Só para dizer assim, eu sou daqui, sou de lá, você falou do seu lugar, né? Mas só contar um pouco do que você faz. Pelo que a gente entendeu, você já esteve em São Gabriel da Cachoeira, né? Então, imagino que você deva ter alguma relação com os indígenas. Sim, eu sou jornalista de formação, morei em São Gabriel de 2017 até 2022 e trabalho no Instituto Socioambiental, no ISA. Maravilha. Obrigado, Juliana. Então, Juliana, obrigado mais uma vez. Eu fiz essa pergunta para o meu pai. Pai, como é que você cuida dos não indígenas? Né? Aí ele falou, assim como cuido você, eu cuido eles. Aí eu falei, beleza, né? Isso me fez pensar muito e hoje consigo entender, depois do trabalho todo, consigo entender. A questão não é que é indígena, negro, quilombola, é, não indígena, né? Ou branco, que nós chamamos. Não, não é nessa dimensão que ele está operando. Ele está operando a partir do conceito do corpo, de corpo.
né? Assim, eu estou dizendo exatamente isso. A palavra é concreta por isso. Não é abstrato. A palavra corta, a palavra modifica, limpa, né? Essas são as palavras que eles usam, né? Portanto, como eu disse mais uma vez, não é questão do que você é indígena ou não é indígena. A questão é conceito que está operando ali, materializado pelo Bacessé, ou seja, lançar mão das fórmulas, né, metaquímicas, metafísicas, né? É, assim como, por isso que eu disse no início, assim como um médico que formou, estudou, pode ir em qualquer lugar do mundo, né, e utilizar seu conhecimento para cuidar da saúde das pessoas. Qualquer lugar, qualquer pessoa. Porque o que está operando aí não é o espaço, lugar, ou gênero, ou povos, né? É o conceito que ele tem sobre o corpo, sobre doenças e ataques, remédio e tal. Então, nesse sentido, para mim é muito bem claro que está operando aí não é essa diferença de povos, né? Mas sim o conceito. Portanto, meu pai pode ir em qualquer lugar do mundo cuidar das pessoas, assim como qualquer médico que vai para um lugar, qualquer lugar do mundo, cuida, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é essa questão da fé. Vou contar uma história para você. Várias vezes, estamos acostumados aqui no Centro de Medicina. Ele diz assim: eu tenho fé porque o pajé vai me curar, né? Aí eu falo: beleza. Aí uma vez chegou uma senhora com esse tom de fé, né? Ah, aqui que é a casa do pajé? Aqui mesmo, tá, tá. Eu estou com assim um problema e tal e tal. Aí ela disse: eu tenho fé porque o pajé vai me curar. Aí eu brinquei com ela, né? Mas, do contrário, também a senhora tem fé? Aí ela disse: como? Ele pode te matar? Aí ficou toda balançando, né? Ou seja, essa questão da fé, como eu falei, é uma introdução que foi feita e sendo feita pelos pesquisadores, pelos religiosos e pelo que vem de fora para dentro, né? Colocam na nossa boca essas palavreadas e fazem acreditar que é isso mesmo, né? Aí não tem nada de fé, né? Por exemplo, como eu acabo de falar, a feitiçaria é uma manipulação metaquímica das coisas, em vez de curar, em vez de evocar elementos que vai curar, ou abrandar, ou proteger a pessoa, é evocar elementos venenosos, contínuos vegetais. Simplesmente isso. Portanto, aí não está em jogo a fé, está em jogo a qualidade como um especialista é capaz de evocar, pela formação e pelo poder que ele tem, as substâncias, as qualidades das coisas, para o bem e para o mal. Eu costumo dizer uma simples, por exemplo, um, uma injeção ou qualquer remédio. Está escrito na bula, você tem que tomar tanta quantidade de, né, ou miligrama, ou não sei quantos de remédio. Se você aumentar, esse mesmo remédio que vai te curar, vai ficar veneno. Do contrário, é a mesma coisa. Então, ali não tem nada operação de fé, de acreditar, não. É modelo diferente de manipular as coisas. Ou seja, esse modelo da ciência manipula o corpo a partir da lógica de noção conceitual biológica, o corpo biológico, e a partir da questão química das coisas. Enquanto que meu pai, ou meu nosso especialista, está operando a partir do conceito de que o corpo é microcosmo, síntese das coisas, e que a palavra é instrumento para manipular, para o bem e para o mal, esse corpo. Em resumo, na mão do médico, um bisturi, ou aquela faca que corta o corpo, ao mesmo tempo, ela que cura a pessoa, que tira a doença. Do contrário, na boca do meu pai, a palavra é bisturi, em resumo.
Não sei se eu fiz entender um pouco, Juliana. É complexo, mas É Sim, complexo, é obrigada, João. Muito muito bom. obrigada. Antes de passar para outra Juliana, que eu só conheço um pouco mais, comentar um pouco sobre essa dificuldade, né, de enfim, perceber a oralidade, né? A gente tem uma tradição da escrita. Outro dia eu estava vendo um pensador aqui do Rio, inclusive, falando sobre, no Encontro de Contadores de Histórias, né, falando sobre cultura oral como culturas que lembram, né? E a cultura escrita, a cultura do esquecimento, porque a gente precisa anotar no livro, né? Porque a gente esquece. E a oralidade, ela mantém, né, a palavra viva, porque ela é viva, né? Porque ela está viva junto com as coisas. Então, para mim chamou muita atenção, né? Assim, começar a compreender essa ideia de que algo tão trivial, entre aspas, né, como a palavra, que de trivial a gente não tem nada, né? Ela é esse assim, sobre, assim, né, a gente simplesmente não vê ou não enxerga ela na nossa cultura ocidental como algo que opera, que trabalha, né, que está ligada à vida. Enfim, então só trazendo essa reflexão aí que para mim esses dias ficou, né, da cultura do esquecimento e a cultura que lembra, né, a lembrança. Juliana Cortes. Se apresenta um pouco, Ju. Olá, boa noite. Boa Meu nome é noite. Juliana. Hoje eu estou fazendo parte de um movimento chamado Refloresta, que faz o intercâmbio de jovens com jovens ribeirinhos ali do Arapiuns, né? E então a gente trabalha, tá fazendo um intercâmbio com uma comunidade ribeirinha, e então essa forma que eu estou bastante, enfim, estou bastante interessada mesmo nessa forma pensamento, assim, né? Na constituição do existir, vamos dizer assim, dos povos da floresta, né? Então, hoje eu estou trabalhando com isso. Eu também estudei, sou estudante de fenomenologia, né, junto com o Guto, que é meu querido aí, apresentando isso. E querendo ou não, também eu acho que ouvindo o João Paulo falar, assim, para mim eu vi uma coisa fenomenológica brotando, assim, de como se relaciona, né, com o meio. Então, por essas razões todas aí, fiquei bastante assim, curiosa, impactada, foi me abrindo, à medida que o João Paulo foi falando, eu fui ficando realmente mais e mais curiosa, né? E aí, por quê? Aí, então, vamos ver como que eu elaboro minha pergunta. Então, eu agradeço, né, a exposição toda. É, eu acho que, assim, a gente, hoje, o futuro é ancestral, né? Ao mesmo tempo que a cultura indígena, né, ela tá também super, ah, emergiu, tá pop, né, a cultura indígena. Eu vejo que a gente conhece muito pouco da cultura, da forma como ela tá, como ela é, como você acabou de trazer, né, João Paulo? A gente está atraído hoje, quando eu falo meu círculo, vamos para a floresta, vamos fazer rituais na aldeia, né, vamos fazer um turismo indígena, vamos fazer a cura pelas plantas, e muito na busca também do sagrado. As pessoas estão indo em busca da cultura indígena para como um resgate do sagrado. E quando você chega e fala que não existe um sagrado, né, a gente está indo buscar um sagrado e você me diz que a forma como vocês pensam, não existe isso da hierarquia, eu não vou chegar a lugar nenhum acima de mim, né? E eu não tenho por quem rezar e tal. E as pessoas estão indo em busca disso, na verdade, né? Quando buscam. Então eu vejo um grande desencontro, né? Nessa busca. Então eu gostaria, isso me chamou muita atenção, e aí eu gostaria muito que você falasse um pouco mais sobre essa questão dessa relação horizontal, né, e desse não sagrado, né, é isso que eu queria ouvir um pouquinho mais que você falou e eu fiquei fisgada. então, Juliana, é isso mesmo. Como eu falei, né? Essas traduções que são feitas para traduzir nosso conhecimento, usa esses jargões da religião, né? Para traduzir e seduzem isso, né? Ao ponto de levar tudo no campo da religião, né? E a ayahuasca agora faz parte do campo da religião. Não sei o que, maconha daqui a pouco é campo da religião. Tudo se tornou religião, tudo leva, né? Para esse campo, né? Então,
mais triste é quando nós mesmos indígenas caímos nessas armadilhas, né? Quero trazer uma questão muito séria para vocês. Tem muitos parentes hoje se autotitulando como pajés. Ele fala o seguinte: eu sou pajé porque eu tenho dom, né? Beleza. Para nós do Alto Rio Negro, ser especialista como Kumu, Yaí, Baiá, etc., outras especialidades, não é um dom. Você tem que formar, você tem que passar por um processo de formação. Você tem que passar por experiências, né, acompanhamento, né? Você só vai ser reconhecido depois que você passar todas as fases de formação, né? E maior aprovação é quando o público reconhece como especialista, como era meu avô, meu pai, meu irmão hoje é, né? Eu não sou, de modo algum, comum ou pajé, né? Porque eu não formei para isso, né? Então, é isso mesmo, você tem toda a razão de trazer essa discussão, que nós precisamos estar atentos nessas situações. E cada vez mais está proliferando isso, né? Nesse campo da religião, etc. E tal. Porque, completando esse raciocínio, as coisas que parece que o que a ciência não consegue capturar, ela joga nesse campo da religião ou no campo do étnico. E nós, indígenas, acabamos achando isso como uma verdade e acabamos reproduzindo isso, ou no campo da religião ou no campo do étnico. As pesquisas, por exemplo, dos indígenas, utilizam muito o termo étnico, né? Vou estudar o étnico. Ele mesmo se dizendo, ele é étnico e fazendo produção étnico. Não é, né? E outros que não são pesquisadores vão lançar mão da religião para dizer, ó, ayahuasca é religião, vamos a religião e tal. Não, é isso, é religião, vamos fazer isso e tal, né? Então, é um problemão, né, que está aí, você está percebendo bem. Então, por que eu digo que a gente não tem nada a ver com religião, né? Porque a nossa relação é horizontal. Aqui eu trago um pouco, se vocês tiverem um dia, sobre a construção do mundo, porque o fio condutor do pensamento e filosofia indígena do Alto Rio Negro é construção do mundo. Primeiro é considerar e ter relação de que o cosmo é habitado por humanos, né, que sempre estiveram como habitantes lá e estão lá ainda como habitantes. Daí vem a iniciativa de uma das famílias construir esse mundo terrestre. Eu trago essa noção de construção porque esse mundo foi construído, arquitetado a partir dos elementos que esses humanos já detinham e detêm. É diferente de uma noção de criação, né? A criação seria faça-se terra, faça-se água, faça-se homem, faça-se isso. Você dá ordem, né, para o surgimento das coisas. No nosso caso, não. Mas muitos estudantes, pesquisadores indígenas, ainda trazem essa noção de criação. A criação do mundo, né? A criação de quê? Nada a ver. Mas eu faço o esforço de sair desses jargões e trazer uma discussão dessa. Daí diz que, depois de construído esse mundo, com todos os elementos necessários para gerar vidas e garantir a vida, sobretudo a vida humana, né, com essa aparência, foi quando os demiurgos, né, trouxeram de patamar onde eles viviam para esse novo mundo os humanos, os futuros humanos, né? Descrição rápida, diria. Então, todos os futuros humanos foram convidados em uma embarcação que vocês conhecem muito bem, conhecido como canoa da transformação. Eu chamo de canoa especial, né? Porque não tem nada a ver com transformação, né? Daí fizeram longa viagem, etc. Não precisa contar. E chegou no determinado lugar, do Alto Rio Negro, onde o demiurgo, Yapauanfi, escolheu um grupo que ia se formar ou ia vir para esse patamar, para esse domínio, né, com esse formato humano, com essa forma de humano. E os outros, ele alocou, né, que ele fosse habitar nesses outros domínios,
domínio da água, domínio da floresta, terra, domínio aéreo, né? Portanto, são humanos com a tarefa de cuidar também dos seus territórios, assim como nós cuidamos do nosso território. Como todos os lugares ou ambientes são habitados, nossa relação é de troca, é de negociação, né? É de briga, é de conflito, né? É de amigos, de companheiros, né? Uma palavra, um exemplo simples eu trago, é coisa da cidade mesmo, né? Por exemplo, aqui na cidade, Manaus, né, onde tem maior, assim, tem mais condições, é difícil ver uma casa, né, sem cerca, né? Ou quem tem mais dinheiro colocam arame elétrico, sei lá, cerca elétrica, ou quem tem mais poder aquisitivo contratam pessoas com arma para vigiar seu patrimônio, né? Então, se essa relação é de proteção, então quem vai entrar dentro da tua casa com essas proteções, né? Ou com o cachorro, né? Como eu, pobre, coloca caco de vidro no muro, né, para o ladrão não entrar, mas só vai entrar na minha casa aqui quem tiver minha autorização ou meu consentimento, né? Se não, se a pessoa arriscar entrar aqui, ele vai ser considerado ladrão. Portanto, está correndo risco, né, de morrer, de ser mordido, ou de levar o tiro, ou levar choque, porque ele é ladrão. Do contrário, a nossa relação com esses humanos que habitam nas cachoeiras, nos rios, nos lagos, na floresta, no espaço aéreo, é essa. Eu não posso circular na floresta sem pedir licença. Esses humanos que habitam nesses lugares. Eu não posso caçar, não posso pescar, não posso cavar terra, não posso fazer isso se eu não trocar com eles as coisas que eu tenho, né? Aí um sistema de troca, né? Aí a conclusão não é que a gente é bonzinhos, né? Que não é porque a gente vive em harmonia, de forma harmoniosa, com a floresta, com a terra. Não, nem isso não. É porque a gente tem medo de morrer. Esse é simples, né? Aí não tem oração que vai salvar, né? Portanto, quando surgem doenças, essa chave que nós temos para explicar, né? Chave do Covid, por exemplo, com pandemia, é uma consequência do ataque desses humanos por vingança, e nós, como covarde, humano como covarde, a gente lança mão dos bichinhos que não sabem falar, que não podem falar, para culpar. Mas quem é culpado é o homem, né? Aí por aí vai a discussão. Massa. Maneiro. Eu fiquei pensando aqui, João Paulo, que você falou uma coisa, eu vou passar a palavra para o Rodinei, mas só para você reforçar um pouco, porque existe uma visão, né, romantizada, né, fantasiada sobre o bom selvagem, então essa coisa do mito do bom selvagem, né, todo indígena tem essa relação super harmoniosa com a natureza e tudo mais, e olha isso de uma forma muito superficial, né? E aí você falou sobre as relações, né? Você usou quatro, pelo menos, troca, amizade, inimizade, companheirismo, ou seja, existe todo né, um conjunto de tipos de relações que não são só necessariamente boazinhas, né? Que compõem, né, essa existência mais horizontal. E eu queria que você falasse um pouco só dessa visão, né? Ou seja, dessa forma de estar no mundo que é também respeitosa, né? Não é uma forma que vocês não se, ou seja, se for dizer, a gente tem medo de morrer, né? Então tem uma coisa assim, a gente não se autoriza, por exemplo, a sair derrubando tudo, né? Atirando tudo do lugar e furando o poço e cavando mina e cavando coisa, porque isso é uma relação diferente, né? Ou seja, tem aí um limite, né, que vocês enxergam como algo muito visível, né, que é muito mais difícil, né, para a nossa tradição, para essa tradição mais, né, da escrita, entender que isso é um limite, né? A gente olha como se fosse tudo, né, tá aí para pegar, né? Fala um pouco sobre isso. Então, por que nossa relação horizontal e esses
humanos, esses seres que habitam nesses lugares são humanos, né? Exemplo muito simples. Esse computador, ou computadores que a gente está aí conectado, não vai ter nenhuma possibilidade de a gente conectar e falar, olhar, rir, conversar, se não tiver esse aplicativozinho que estamos utilizando, que é chamado de Zoom. É Zoom, né, Guto? Que estamos usando? Sim. Esse Zoomzinho que nos permite até esse diálogo, olhando, né, conversando, rindo. Só não tocando, né, fisicamente, mas estamos olhando com tudo, né? Se não tivesse implicação, esse computador não vale nada. Não vai ter nenhum sentido. Vai ter para outro sentido, mas não no sentido de nos conectar. Os povos indígenas têm seus elementos de conexão com esses domínios e com esses humanos desde sempre, né? Essa tecnologia que estamos utilizando é tecnologia indígena, em outras palavras, né? E a ayahuasca, que nós chamamos de carpi, é um elemento que nos possibilita exatamente, né, conectarmos nesse domínio. Um elemento importantíssimo. Quando você está nessa sessão de carpi, você vai conectar com esse vai maçã, ou eu gosto de usar também chapiri. Vamos conversar como estamos conversando aqui. Meu avô me contava assim, que tudo que ele aprendeu com esse vai maçã. Ou seja, as pessoas que moram nesse domínio. Ele dizia, eles têm tecnologias muito avançadas, eles têm muitos conhecimentos. Portanto, quando eu tomava de ayahuasca, conectava com eles, no domínio deles, eles me ensinavam, né? Daí vem essa ideia, né, essa ligação direta de que quando a gente destrói cachoeira, destruímos o rio, ou a floresta, ou o lago, estamos destruindo exatamente as casas de conhecimento, porque ali moram esses humanos que detêm conhecimento, né? Então, outro elemento importante de conexão, nós chamamos de rion, vou traduzir como rapé, não é rapé qualquer, né? Então, também, meu avô me contava que, ao usar o rapé, ele conectava nesse mundo, claro, sob orientação de especialista, né, para esse processo, para aprender, para conversar, para dialogar, né, para trocar, né, conhecimentos e histórias, né? Nesse sentido que eu trago essa questão, Guto, que nós somos humanos, né, que existem esses elementos. Só que ayahuasca tem vários tipos, viu, pessoal? Né? O nosso chama-se Waicarpidá. O Waicarpidá é um tipo de ayahuasca que nós utilizamos especificamente no momento certo, no momento bem determinados, para acessar nesses domínios, né? Existem outros de ayahuasca que é para autoconhecimento, existem outra planta de ayahuasca que é para cura de doenças, outras e outras, né? Obrigado, João. Rodinei, por favor, fica à vontade. Se apresenta, por Obrigado, favor. Guto. Tá. Boa noite, gente. Eu sou Rodney. Eu sou analista de educação do IDBR. Feliz com o convite de estar aqui. Queria fazer um amarradinho, bem uma síntese bem curta, João, sobre a sua fala. Eu não conheço a sua obra, mas vou conhecer a partir de hoje. Queria fazer uma pergunta bem simples, né? Talvez não tanto, mas a minha trajetória, eu sou professor, João. Eu sou formado em educação física, né, licenciatura. E o corpo é o objeto central, né, desse campo de pesquisa, né? Mas eu acabei migrando para a educação cultural, né, o corpo como um elemento cultural. E como sua pesquisa se debruça numa teoria sobre o corpo, e eu queria te fazer uma pergunta. Na educação física, tem um conceito que é a consciência corporal, né? É a consciência
a partir do seu corpo, né? Então, ele como um veículo para essa consciência de si no mundo, tá? Então, a minha pergunta é, primeiro, se ter consciência de si a partir do corpo faz sentido, na sua perspectiva, e se fizer sentido, como eu posso fortalecer essa consciência de mim a partir do meu corpo? Acho que é simples. Essa é complexo ao mesmo tempo, né, Júnior? Então, como eu falei para vocês, né, que o corpo é constituído de 6 elementos e ela pode transformar em qualquer coisa, né? Não é a água, essa água que a gente conhece, é a água na sua essência, na sua pureza, na sua, sei lá, não sei como uma palavra que eu posso usar, né? Floresta na sua essência, na sua totalidade, não é essa floresta que gera qualidade, outras vidas, né? Portanto, nós temos, por exemplo, quando a gente fala do movimento do corpo, esse movimento que a gente faz, de fala, etc. e tal, está na dimensão do animal, a potência do animal, né? Portanto, o corpo pode transformar em qualquer animal, seja voador, seja o que for, porque é a própria potência do corpo. E por que que isso é muito importante para nós? Vou te dizer por quê. No seu caso, por exemplo, você é professor de educação física. A educação física exige muito movimento corporal, do corpo, né? E você corre sério risco ao fazer esse movimento, né? Seja jogando futebol, jogando vôlei, ou correndo, ou nadando, etc. E tal, teu corpo vai estar sujeito a dores, né? Ou doenças, etc. O que que nosso especialista vai dizer? Bom, você é professor de educação física. Vou te transformar o corpo de boi, né? Que o boi é forte, né? Ele enfrenta, ele vai. Ou corpo de cavalo. O cavalo é corredor, o corpo dele é resistente, né? E ele vai lançar mão das qualidades deles, né? Dos bichos, para transformar seu corpo em corpo duro, corpo resistente, corpo que vai aguentar correr, aguentar os exercícios, né? E você não vai sentir dores, né? Ou seja, dali a gente tem noção de que o corpo é uma potência, por isso, né? Outra, você de repente está apaixonado por uma jovem mais bonita da escola ou da do seu trabalho, né? E ela não te quer nada, né? Bicho, não te olha. Você chega lá com meu pai e diz assim: ô, seu vídeo, estou apaixonado por essa menina e ela não me quer nada, né? E não quer, né, ouvir de falar de mim. E vice-versa, né? A mulher também. Aí vai dizer para você: tá bom. Primeiro, pergunta: você vai aguentar ela? Se ela for mesmo aceitar namorar com você ou casar com você, você vai dizer: vou aguentar sim. Então, beleza, não vai se arrepender. O que ele vai fazer? Ele vai acionar as qualidades mais belas dos pássaros que ele conhece, a melodia dos pássaros mais bonito que ele conhece. Ele vai te enfeitar, digamos assim, vai te enfeitar teu corpo. Ele vai evocar elementos de pedras mais preciosas que ele conhece. Alguém não quer aqui, por exemplo, alguém não quer diamante? Todo mundo quer, né? Até eu quero diamante, né? Então ele vai te fazer corpo de diamante. Aí você faz no seu perfume ou no tabaco, como fizer, você passa isso, ele diz: você passa tal, faz isso, isso. Tem toda também etiqueta para isso, né? Faz a orientação dele, segue, você vai. Aí um dia essa menina que você quer, ela vai, né, se aproximar e não querer te largar mais, né, porque todo mundo vai querer, né? Então, é essa tecnologia que funciona, que tem envolvido nisso, quando se fala do corpo, né? Exemplos assim mais acessíveis. Aí tem essa complexidade, noção do corpo, noção de pessoa, que você traz, né? Através do corpo, posso entender a nossa relação, como eu falei, nossa extensão com outros corpos, seja animais, vegetais, peixes, etc., tudo, né? Então, tem muito sentido, sim, do meu ponto de vista, Júnior. Então, obrigado.
Bom, é claro que a gente vai estar sempre curioso para perguntar para o João. Mas eu queria abrir um pouco essa pergunta para a gente aqui, em relação a essa. Como chega para a gente, né? Um pouco dessa fala do João assim, então o meu pai vai lá e vai, não sei, injetar em você ou enfeitar você através das palavras, né? Como é que isso chega para a gente que não está acostumado com isso, que os nossos professores da escola não agiam assim com a gente, os médicos dos postos de saúde que a gente vai não tem nenhuma ideia do que é isso. Como a gente, enfim, lida com essa informação? Como ela chega para a gente? Eu queria checar, enfim, fazer uma rodada de ouvir algumas vozes. Quem quiser falar. Olá, Guto. Olá, João Paulo, pessoal, boa noite. Eu sou Edson, aqui de Campinas. João Paulo, talvez você conheça a Kelly. Recentemente eu tive um workshop com a Kelly, que está aqui na Unicamp, mas está pelo Brasil todo também, no campo das medicina tradicional, dos povos originários. Foi muito bom e o que você traz acrescenta ainda muito mais ao que ela já trouxe. E pergunta do Guto, o que me remete é que, me parece, né, como me chega, é como se, um exemplo do seu pai, trazer as palavras que acionam algo que já reside em cada um de nós, né, e libera isso que de alguma maneira ficou esquecida, que ficou encoberta pelo ambiente, pelas condições, pelas circunstâncias que a vida nos leva, e que a gente perdeu essa capacidade de acessar, né? Isso que me assim que chegou para mim é assim, é como se os especialistas têm essa capacidade de acionar nesses corpos, nesses seres, né, que esqueceram dessa capacidade que reside em cada um de nós, mas reside em relação ao ambiente, em relação à terra, em relação à floresta, em relação ao outro, mas que de alguma maneira foi ficando adormecido aí. É isso. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Edson. Obrigado. Bom, se eu puder tomar Por aqui a favor, palavra. Cris. Oi, gente, eu sou a Cristina, estou aqui em Salvador, Bahia. Para mim, uma coisa que ficou... Vamos primeiro agradecer muito, bom, todo mundo que organizou e João Paulo, por conhecimento, que nos empresta um pouquinho. Para mim é tudo muito novo e adorei, eu achei muito interessante. E uma coisa que me ficou ressoando bastante bom, eu sou neta de japoneses, né? E minha mãe está sempre falando, a cultura ocidental isso, a cultura ocidental aquilo, contraste que existe, né? Com a cultura oriental e ocidental. E aqui a gente falou bastante da linguagem oral, né? Linguagem escrita, mas acho que tem uma coisa que a cultura ocidental não tem e que provavelmente a cultura dos povos indígenas e oriental tem em comum, que é o poder também do não verbal, né, do silêncio, de poder aprender, se comunicar, né, e se formar de outras maneiras que não a verbal, né? Então também fiquei, enfim, muito instigada e muito curiosa, né, de escutar mais, por mais que seja incongruente escutar mais não verbal. Mas do poder, né, que tem também aí a aprender, crescer, né, e curar em palavras também. Boa noite. Boa noite, Olá, Tawana. João Paulo. Tudo bom, Guto? Obrigada
pela organização do encontro. João Paulo, obrigada pela generosidade de compartilhar com a gente. Muito, muito bom te ouvir. Meu pai trabalha com povos indígenas desde sempre, desde que eu me lembro por gente. E ele é super amigo do Gilton, aí da UFAM. E, enfim, te ouvindo, vieram coisas assim, né? Que eu acho que presenciei desde criança sem saber. Então, esse hábito, por exemplo, de pedir licença para entrar na mata, para entrar nos rios, para entrar nas cachoeiras, assim, e o quanto eu ficava muito instigada depois, né? Com círculos que eu fui circular muito, muito, muito mais tarde na minha vida, depois de sair do Mato Grosso, estou em Salvador hoje também, pertinho de Cristo Diego, mas de uma fetichização disso, assim, desse lugar né, dessa coisa de colocar quase uma sacralização meio pastelão, assim, uma coisa meio a descrição do amor romântico, sabe? E aí isso me incomoda, assim, me incomoda num lugar que dá para ter uma relação que não é essa de criar novos pedestais, né? Eu acho que tem essa necessidade, talvez, cultural de a gente tira uma coisa de um pedestal para colocar outra de um outro jeito, assim, né? Enfim, você falou da exotização, eu acho que me vem muito fetichização desse lugar e fica quase inseparável de novo, né? Fica quase assim, tipo, ó, o pajé, então, a grande sabedoria, ó, né? Então, não sei. Então, foi muito bom te ouvir, te agradeço muito, estou muito curiosa para ler teus escritos, porque sei que a cultura da oralidade, ela é super importante, mas, né, agradeço que tenham pessoas que se proponham a fazer essa tradução também para o mundo escrito, para que a gente também possa acessar, enfim, e a partir disso, né, voltar para novas oralidades. Então, obrigada, muito bom te ouvir. Obrigado. Mas quem é teu pai mesmo? Já tanto O conheço ele. pai é o Plácido, Plácido Costa. Ah, sei, sei, sei. Conheço. Mandou um abraço. A gente tem a Laura com a mão levantada. Laura, fica à vontade. Obrigada. Eu vou falar portunhol porque estou no Uruguai. Eu trabalho com uma instituição que se chama Presence Institute e trabalhamos apoiando lideranças e transformações com pessoas, com organizações, com equipes, com comunidades muito também. E eu sou antropóloga, então estou muito interessada nessa mirada e hoje eu fiquei muito mexida assim com muitas coisas que eu vi de você. Y mi preocupación es siempre, en este momento, cómo generar espacios de diálogo donde los saberes occidentales, académicos, filosóficos, puedan dialogar horizontalmente con toda sabiduría que tenemos en nuestro continente, las culturas originarias, y también sin caer en exotizar o romantizar o folclorizar ou cair nessa questão mais também instrumental do saber e do fazer indígena. Então, uma coisa que me queda muito, também como uma pergunta, é como fazer isso que não é uma tradução, porque não, é como, é tão difícil e não se trata de fazer tradução, e como o saber e a teoria para vocês está tão ligada à prática, né? Não existe a possibilidade de entender nada sem praticar, sem fazer, sem experimentar. Então, é uma pergunta se isso é assim, e qualquer dica que você tenha para como sentir que há um diálogo verdadeiro horizontal entre saberes. Essa, essa é a pergunta um pouquinho do Guto e também para você. Obrigado, Laura. Vai lá, João. Não, obrigado pelas colocações. Então, primeiro, eu queria dizer assim, antes de responder a Laura, né, nós estamos num universo de diferenças.
Eu sou diferente de você porque penso diferente, porque minha cultura tem outras concepções, outras formas, né? Ciência é um modelo de conhecimento, né? Não é melhor nem pior, é outro modelo. Os quilombolas têm outro, parecido, semelhante, mas é outro. Como a Cristina trouxe também, os asiáticos, né? É outro. A questão é a gente aprender a dialogar nessas diferenças. O que tem acontecido conosco é que esse modelo ocidental criar uma relação assimétrica, né? E com a pretensão de ser o único modelo de produção de conhecimento, único modelo de conhecimento, dito universal. Então, nós precisamos sair dessa ideia de universalidade para a gente pensar nas diferenças. Eu penso. Portanto, o que eu estou falando é o nosso modelo, não é modelo para todo, para universal. Não, é nosso, indígena. Mas nessa diferença, podemos fazer muita coisa, né? Então, por isso que quando eu digo que nossa relação é horizontal, é nesse sentido também, né? Promover diálogo nas diferenças. O médico não pode chegar na minha comunidade, desqualificar meu pai, como foi desqualificado, né? Ah, você não estudou, eu estudei, né? Eu sou médico, por isso eu posso cortar o pé da tua sobrinha. Você não sabe porque dizendo que não pode cortar. Não, não é nessa relação, né? Que estamos, acho que esse espaço é muito para isso, né? A gente precisa entender um ao outro para a gente dialogar, né? Viver, né? Nessas trocas, como eu falei, nossa relação é de troca, de briga, de conflito, de interesse, de amizade, de inimizade, então por aí vai, né? Então, é isso que eu quero dizer, já respondendo a pergunta da Laura, né? Acho que só vai haver diálogo horizontal se a gente entender o que está por trás de uma negação, de uma coisa, do grupo X, né? Indígena, negro, quilombolas, ciganos, né? Então, chegar lá e dizer, a partir dos meus conceitos. Já imaginou, Guto? Chego lá na tua casa e digo, eu sou tucano, agora você é isso, né? Te dar conceito, te definir, você é isso, né? E dizer que você é isso para todo mundo. Pô, Guto, você vai dizer, pô, pirou, né? João Paulo pirou. Não é nesse sentido, né? A gente precisa respeitá-lo para não cair nessas armadilhas aí. Sim. Sabe, João, que essa fala me ajudou a posicionar uma questão que, na verdade, foi uma das questões que me colocou em movimento para criar esses espaços de diálogo, né? Que tem a ver com essa polaridade entre a verticalidade, né, da ciência, da religião, né, que olham para cima e tentam hierarquizar as coisas, né, colocar, né, níveis onde você tem coisas melhores do que as outras, e a horizontalidade, né, que é uma outra percepção, uma outra forma de participar, na verdade, né? A participação vertical, ela foi muito para esse lugar do divino invisível, né? Do divino que está lá em cima. Então eu olho para cima e enquanto eu estou olhando para cima, os caras estão botando a mão no meu bolso aqui, passando a mão na minha bunda, né? Eu paro de prestar atenção no que está ao meu redor, né? Que tem, para mim, tem essa dimensão da horizontalidade. Eu fiquei pensando assim, caramba, né? Para o seu pai conseguir trazer a beleza, né, de um canto de um pássaro, ele tem que ter vivido esse canto de pássaro. Esse canto de pássaro tem que ter tocado, né, a própria existência dele para que ele, através dessa escuta, dessa relação, pudesse trazer isso de novo, né, com as palavras, para colocar isso de novo dentro desse contexto narrativo, né, mas desse contexto que das pessoas, né, nesse sentido da cura, por exemplo, né? Então, essa ideia de horizontalidade, ou seja, a gente não precisa escolher uma ou outra, né? Porque acho que, de novo, essa coisa da verticalidade coloca a gente muito para entender isso ou aquilo, né? A gente tem um viés de pensamento que ele é excludente. É muito curioso a gente olhar, né, por exemplo, os nossos esportes, né? A gente tem, basicamente, os esportes, eles repetem, para mim, um vício de pensamento que é essa ideia do para um ganhar, o outro tem que perder, né? Que é uma lógica completamente excludente, né? Que para mim carrega, né? Essa, vamos dizer assim, tem um pensador que ele chama de doenças do pensamento, né? Assim, que é uma doença do pensamento a gente achar que para uma coisa, né, alguém ganhar, o outro tem que perder, assim como a gente tem outros tipos de doença do pensamento.
nesse sentido que eu queria te perguntar, assim, porque a ideia do diálogo, na minha opinião, assim, no conceito daquilo que eu estudo, ele também é um espaço de cura. Ele é um espaço onde eu saio da minha tendência de ficar verticalizando, rotulando e tentar, né, coisificar os meus entendimentos e entro num campo onde eu não conheço, né? Assim, essa dimensão, por exemplo, né, de usar a palavra, de encantamento, né, e assim, muito diferente. Assim, eu já vivenciei alguns rituais, mas eu estou muito distante, né, desse saber, porque esse saber pressupõe, acho que como a Laura trouxe, uma prática, né, uma coisa de estar dentro é, e participar, mais do que prática, acho que prática é participar, né? Como o diálogo na minha opinião, é um espaço de cura, né? Que outros espaços, como é que a gente amplia, convida? Porque quanto mais o mundo se polariza, mais eu vejo, mais eu percebo a dificuldade de pessoas que estão imbuídas, né? Ou dessa certeza da verticalidade, né? Projetando isso para todos os lugares. Então, se eu recebo uma notícia no meu WhatsApp e acho que aquilo é verdadeiro, eu vou espalhar isso como se fosse verdadeiro, sem que eu tenha participado, né, dessa informação, da notícia, dando um exemplo, né? Mas eu fico pensando assim, caramba, que tipo de benzimento, não benzimento, mas enfim, né, de bacesse, talvez, de coisas que a gente pode lançar a mão para a gente alcançar esses espaços onde a gente consiga. E aí, talvez o grande desafio é abrir mão de um poder sobre, né, para conquistar um poder diferente, que eu não sei o que é, ou como ele vai funcionar, né? Que você pensa sobre isso, João? Ou também abrindo a palavra aqui para os outros amigos, né? Então, Guto, eu particularmente valorizo muito esses momentos, né? Esse lugar, por exemplo, né? Sempre tenho dito assim, não importa quantas pessoas vão estar, importa que as pessoas que estão lá estejam abertas para conversarmos juntos, né? Então, a cura começa por aí, por aqui, né? Não precisa a gente ganhar o mundo de uma hora para outra. E também essa experiência recente, né? Se a gente for contar, né, a gente vê ciência falando, aí vem o morcego solta, o morcego ataca o humano com uma simples mordida, né? Tá aí, o mundo para, aí a gente começa a perguntar, e aí? Né? Morcego que é culpado? Não, o morcego é apenas um instrumento de ataque, né? Então, é muito recente. E muito mais do que isso ainda, Guto, o que eu estou falando aqui para vocês, nem todos os outros meus colegas vão entender do que eu estou falando, né? Muitas lideranças indígenas não vão entender o que eu estou falando, né? Vão lançar mão da chave da sacralidade, da reza, disso, do espírito, harmonia, floresta sagrada, essas coisas, tudo. Porque não está na lógica de reflexão. Eu estou trazendo essa discussão porque tento refletir sobre nossos pensamentos, né? Essas lógicas, né? Lançando mão da antropologia, né? Acho que é um começo, sempre falo que é um começo. Daqui vai surgir várias outras possibilidades de a gente continuar conversando, trocando, né? E uma coisa bem clara, como eu falei, o povo indígena não tem um modelo social, viu? Modelo de vida social, sociedade. Não tem. E é ilusório querer buscar modelo de vida dos povos indígenas ou modelo de vida de uma sociedade dos povos. É muito, até então, eu consigo entender, ainda é muita viagem, sabe? Não tem. O que tem são diferenças. Por isso que eu falo muitas diferenças. Diferenças e complementariedade. Para nós, ali do Alto Rio Negro, só tem sentido se a gente tiver mais relações abertas, daí que a gente se torna mais humano. Não é se fechando como indivíduo que vai ser humano. É mais relações mais abertas. Portanto, a regra nossa lá do Alto Rio Negro é casar com uma jovem que não seja da mesma etnia, né? Para a gente abrir, para a gente ser mais humano, né? Se eu casar com uma jovem tucana, ela é minha irmã, consanguínea. Portanto, eu me fecho, fico doente, né? Me atrofio, né? Aí você sofre, né? Então, são essas questões que estamos conversando. Muito legal.
Guto, posso fazer uma pergunta? Rapidinho? Sim. Tá. Dentro disso que está sendo trazido, João Paulo, é, eu queria saber um pouquinho assim, eu sinto assim, é, a cultura indígena para nós, como eu disse, ainda chega um pouco pasteurizada para nós, brancos, né? Parece que é tudo, né? E, e eu acho que assim, com a polarização que a gente vem vivendo, a gente a gente está lidando com, a gente está cada vez, a gente e com o excesso de informação, acho que é isso, é tanta polarização, a internet, o excesso de informação, está fazendo com que a gente tenha um conhecimento cada vez mais superficial de tudo, tá tudo ficando meio pasteurizado, né? Então, assim, daqui a pouco eu sinto que não sei, as diferenças elas vão ir perdendo o relevo, entende? E aí a gente eu estou sentindo um pouco isso, eu não sei, assim, eu acho que o jeito que a gente está se relacionando está ficando tudo meio pasteurizado e, assim, eu estou achando que a gente está perdendo a possibilidade de fato, conhecer a diferença para dialogar com ela, porque a gente não dialoga, porque a gente não está conseguindo manter diálogos ou elaborar diálogos, porque a gente, na verdade, não conhece o diferente na sua profundidade, né? Então, e o próprio diferente acaba querendo ser igual achando que o que ele é já não, né? Quantos indígenas não vão para a cidade? Quantos indígenas, por mais que estejam como ativistas na linha da frente, né? Eles estão também todos assim já meio que com uma cultura querendo absorver o branco, né? Uma vez eu ouvi uma fala que eu achei engraçada. Os brancos estão querendo ir para a floresta para andar de canoa e os indígenas estão querendo ir para a cidade para ter um apartamento, para comprar no shopping, né? Então, assim, tá tendo essa. Então, as pessoas estão se buscando e não estão se encontrando. É, porque quando o cara vai para a floresta, não tem ninguém ali para mostrar para ele a beleza que é, porque tá todo mundo querendo com o olho para estar onde ele está, né? Então, os próprios, por exemplo, vamos dizer assim, eu achei interessantíssimo quando você tira os termos, por exemplo, não é mais xamã, né? Tipo, você põe esse termo do tipo, o especialista. Eu achei incrível, especialista. Enfim, mas assim, quando a gente vê os xamãs vindo para cá para fazer ritual em São Paulo, é isso, assim, tipo, eu vejo assim, eles ornados assim, com casacos de pele, porque foi para a Europa e tá com casaco de pele e tal, né? Então, aí a gente olha, pensando, fala assim, putz, e aí? Aonde que a gente está se perdendo, que está se misturando tanto e está daqui a pouco, né? Enfim, é mais uma reflexão que eu trouxe, assim, de dessa vontade de conhecer o diferente, como você está apresentando agora, eu vi esse diferente, entende? Em todo sentido, Júlia. Aqui eu vou dar experiência nossa, né? Aqui no Centro de Medicina, aqui em Manaus. É uma casa histórica, grande, quem conhece sabe. Está lá meu pai, usando calça jeans, camiseta, né? Legal, sentado lá. Aí tem gente que chega lá, aqui que é a casa do pajé, né? Pô, não é maloca, né? Ah, É, aí entra lá na sala de atendimento, olha meu pai ou meu irmão sentado de camisa e... Será que é verdadeiro? É pajé mesmo? Né? Ai, puta caramba, sabe? Ou seja, esse modelo de produção de imaginário tão cristalizado na sociedade e muitos indígenas acabam reproduzindo essa imagem, né, para exatamente o que você está dizendo, e chegar a essa situação de pasteurização do nosso conhecimento. Nós mesmos acabamos folclorizando nosso conhecimento, nossa vida, nosso conhecimento, nosso território, nossa diferença, né? Então, é muito essa questão que eu trago, né, para discutir na academia, pelo menos minimamente, suscitar aqui parentes, não é bem assim. Temos que pensar melhor, né? Por exemplo, meu pai está lá como profissional de saúde, está atendendo as pessoas. Ele não está ensinando ou fazendo isso, não. Qualquer médico está aí atendendo, no seu consultório, mesma coisa, mas com tecnologia diferente, né? Com um conceito diferente, né? Então, acho que vale muito essa reflexão, Juliano.
Gratidão mesmo pela partilha. Eu estou com algumas perguntas aqui, mas eu queria dar mais espaço. A gente também vai até daqui uns 5, 7 minutos, talvez um pouquinho mais, enfim, mas também queria abrir espaço para quem não falou, se Sueli, Helena, Putira, Carla, Luciana, a Tal já falou, quiserem falar também. Oi, estou com um problema na minha câmera aqui, eu não consigo ligar. Se eu ligar, vai cair a chamada. Ô, professora, tá aí, Carla? Oi, João, tudo bom? Tudo bem? Que bom te ver, te encontrar. Que bom, né? É, então, assim, são muitas questões, não é? As leituras, né? É complicado ter que colocar dentro de uma classificação que é o que não é. Se é indígena porque está na cidade, se não é indígena porque usa celular. Eu acho isso meio bobo, sabe? Assim, eu acho que isso daí é uma questão que não é nem para a gente mais ficar pensando dessa forma. Eu acho que existem fluxos e eu acho que as pessoas trazem nela a história, as ancestralidades, né? E que são muito diversas. A gente tem um vício de querer, de uma certa forma, classificar de acordo com a nossa cosmologia. Não é possível, sabe? Isso não tem condição. Eu nem tenho nada muito assim, vamos dizer, não tem nada assim a dizer aqui muito diferente do que o João. O João já tem uma certa proximidade, né, João? A gente tem uma atuação no Fórum Povos da Rede Unida. É, Mas era um pouco isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente tem uma cidade muito grande de ficar dando classificações. É isso. Obrigado, Carla. Uma pergunta, João, assim, que espaços qualificados, ou que fóruns, ou que lugares que a gente tem hoje, né, que são lugares férteis para que essa prática que tem a ver com abertura, né, que acho que é daí que vem a possibilidade de diálogo e tal, possa acontecer. Ou seja, você participa da universidade, né, a gente conversando, você falou que ela tem um centro, um grupo de estudos, enfim, um centro de pesquisa. Eu imagino que a própria universidade é um lugar onde esse encontro, né, da oralidade já não é muito tranquilo, né? Porque é o guardião dos manuscritos, né? De tudo que é escrito tá lá na universidade, né? Que espaços que você vê hoje, não sei se tem na universidade, quais são, ou se tem em grupos, né? A Carla falou agora desse fórum, enfim, não sei, que hoje são férteis e que a gente está, de repente, aqui, esse grupo pode conhecer ou pode querer se interessar e mais profundamente conhecer, que são férteis para esse espaço de abertura, de conhecimento, de troca, né? Mais do que só de sobreposição de saberes ou de ideias. O que você indicaria, que você chamaria atenção? E se alguém mais tiver também, puder falar, quiser trazer, acho que é rico se a gente puder saber de mais espaços, mais lugares, virtuais ou presenciais. Então, Guto, do meu ponto de vista, são esses momentos, como eu falei no início, né? Esses espaços que vocês proporcionam, né? São esses lugares que precisa ser colocadas essas questões, né? Esse diálogo, né? Porque formador de opinião, pesquisadores, né? Que escreve, que traduz, eles alcançam públicos, né? Muito grande. E na medida que a gente escreve, na medida que a gente produz, a gente tem responsabilidade sobre o que a gente faz, né? Então, nesse sentido, esses espaços são fundamentais, né? Em especial as universidades, acredito, e as escolas, né? Eu vou dizer por quê. Quando começou o programa CESAI, né, naquela época é outro, né, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que hoje que é divididas em distritos sanitários especiais, né, em territórios, eu tive a oportunidade de participar numa seleção de profissionais de saúde. Ficou muito alegre quando começou, etc. E tal, começamos a contratar
médicos, enfermeiros, técnicos, etc. e tal. Mandávamos com muita alegria para o território, né? Quando demorava uma semana, já vinha reclamação. Dizia, esse médico não presta, faz isso, tá? Tem que trocar, porque senão a gente vai invadir sua casa lá e tal. Essa doutora não presta, essa enfermeira, né? Bom, a gente trocar, custo grande. E outro ia lá com boa vontade, chegava lá, passava 15 dias, já vinha reclamação de novo. Não sei o que e tal. Depois desses vários casos, eu fiquei pensando, né? Nossa, o que está acontecendo? Primeiro, quando a gente conversa com esses profissionais, a gente vê que ele tem espírito de missionário, digamos assim, esse nível, né? Vai com boa vontade de estar lá, né? Ajudar, etc. e tal. Chegam lá, deparam com uma realidade totalmente diferente, né? Onde não tem cerveja, não tem namorada, não tem... Muitas vezes o pessoal vai lá isolado, né? Não tem shopping, não tem isso, não tem aquilo. E o que eles vão ouvir? Canto de pássaro, de grilo, né? Também no guitarria e tal. Mas persistem lá. E com esse processo fui aprendendo que não é que os profissionais eram ruins ou maus. Os profissionais foram formados para isso, para aquilo, para exercer isso, inclusive com código de ética. Não fazer isso, não fazer aquilo, senão você vai perder isso e aquilo. Nesse sentido, eu comecei a perceber que a responsabilidade não era dos profissionais, que algumas vezes fosse uma parte, mas a maior parte seria da instituição onde forma-se profissionais. Tanto é que quando a gente olha as universidades, né, nenhuma universidade tem disciplinas ou conhecimento voltado, né, dos conhecimentos indígenas para nas universidades, sobretudo no direito, não é? Em outras áreas médicas, na medicina, não tem não. Né? E daí que a gente começou a discutir no grupo Fórum Pós, a professora falou, que nesse grupo a gente tem várias pessoas, professores, pesquisadores, indígenas, os negros, quilombolas, para pensar, dialogar. Né? E me parece que está avançando. Tanto é que a professora Carla levantou essa questão, e esses professores comprometidos com essa nova forma de relacionar, de construir, né, estão, sim, fazendo a parte deles dentro da universidade, colocando nas disciplinas autores indígenas, discussões indígenas, convidando os conhecedores indígenas para dentro das universidades. Né? Eu vejo isso já como um avanço muito grande. Né? E você também oportuniza essas instâncias, diálogo, debate. Eu sei que está ali, são professores, pesquisadores, estudantes, são espaços muito bons para a gente discutir. Né? Não é pegando megafone na praça que a gente vai mudar as coisas, né? Eu penso, mas é aqui, a partir daqui. Legal. Eu queria pedir para o Edson comentar um pouco desse link que ele botou aqui. Eu estava abrindo aqui, achei muito interessante. Fala um pouco, Edson, o que é o CABCIM? Bom, eu vou falar um pouco que eu sei, né? Acho que está no mudo, ou não é? Não, está não. Bom, tá. Pode continuar. É um consórcio que vem fazendo uma pesquisa, uma abordagem científica, vamos chamar assim, das práticas integrativas no campo da saúde, de uma maneira, de uma forma ou seja, validação, entre aspas, já que, né, a gente vive sobre esse regime de regulamentação, de estruturação, vamos chamar dessa cosmologia que tem que ser enquadrado de determinada maneira para validação, regulamentação, de integração dessas práticas, não necessariamente científicas, entre aspas, né? E como base para fomento de políticas públicas, de que esses conhecimentos, essas tradições todas e práticas integrativas façam parte das políticas públicas, estejam acessíveis, né,
no SUS e nas outras instâncias do campo da saúde. Né? Em resumo, é isso. Eu não conheço profundamente, eu estou interessado, eu dialogo com uma das pessoas que estão na pesquisa lá e tal, mas eu achei interessante sobre isso. Então, por isso eu coloquei. E Maravilha. tem uma outra coisa, João e todos, né, que eu achei interessante, que parece que a chegada da medicina científica, especificamente no país, no contexto histórico, tem uma marca muito similar dessa prática colonial, né, de apagamento e tal. E aí tem uma literatura interessantíssima, uma pesquisa interessantíssima de alguém aqui da Unicamp, que se chama Nas Trincheiras da Cura. E é um apanhado sobre das práticas, do banimento de outras práticas que não fossem essas científicas, mesmo no momento em que a abordagem científica cometia muitos desvios, vamos dizer assim, ou era tão ineficiente, né? Mas havia essa tentativa de apagamento de outras práticas. Acho que é um registro, é um documento importante que traz esse contexto histórico, né? De como as coisas se deram aqui no início da medicina científica no Brasil e outras. Então, queria deixar esse registro e, mais uma vez, agradecer, João. Você traz coisas maravilhosas aí para a gente refletir, e pensar a respeito né, e voltar para a gente mesmo e dizer assim, bom, no que é mesmo que eu acredito, no que é mesmo que eu estou, né, colocando a minha atenção e meu foco e a minha energia, né? Muito obrigado mais uma vez. E, Guto, obrigado pela iniciativa aí também. Valeu, sobre essa questão, né, prática integrativa é muito engraçado a gente ver de perto assim, né? O SUS, claro, está trazendo essa questão politicamente, inserindo, né, no seu conjunto de práticas de cuidado de saúde, práticas integrativas, essas tecnologias. Né? Mas quando a gente olha assim, de perto, a maior parte das práticas integrativas que atrás são importadas. Né? Todas importadas. Você não vê nenhuma tecnologia indígena, quilombola, que estão aqui. Pelo contrário, nós somos obrigados, ensinados a negar tudo isso na escola, na universidade, nas igrejas. Né? Essa aqui, eu acho que é a questão muito séria para nós. Aí eu estava discutindo uma vez sobre essa palavra medicina indígena com o pessoal do OPAS. Né? Eu estava dizendo, ó, caso Centro de Medicina Indígena, isso, aquilo que eu apresento para vocês. Quando eu terminei, OPAS disse o seguinte, representante do OPAS, João, não é medicina indígena, é medicina tradicional. Essa é a nomenclatura internacional, que todos os países, todos os gestores entendem que é medicina tradicional. Aí eu falei para ele, parabéns. Mas o Brasil nunca fez experiência da sua própria medicina. Como é que um país aceita um conceito que vem de fora, que para os outros pode ter muito sentido, mas para nós indígenas não tem sentido? Né? Aí ficamos nesse clima tenso, nem ele regava, nem eu. Estamos assim ainda. Só para compartilhar. Impressionante, a gente conhece muito mais a medicina, sei lá, Ayurveda, medicina chinesa, né? E não conhece a forma como a medicina é praticada aqui, no nosso próprio quintal, né? João, queria te agradecer, a gente faz uma rodada de encerramento. Você tem enfim, traz alguma palavra para a gente poder encerrar esse processo aqui, lembrando que a gente vai ter outros encontros, um ciclo eu ainda vou anunciar em breve as datas e os convidados.
A ideia é que mais para frente a gente comece a trazer mais convidados. Então, botar o João Paulo para conversar, sei lá, com o Maru. Eu já conversei com o Maru lá em São Paulo, João, ele topou a conversa aí. De repente a gente vai armar também um bate-papo aí. E aí eu vou ajeitando e vou divulgando para quem quiser, lembrando, né, que o e-mail está aí e que são encontros sempre abertos, vocês podem divulgar na rede de vocês, convidar mais pessoas. A ideia é que esse espaço se amplie, né, para que a gente possa trazer mais gente para essas aberturas e para essas curas pelas palavras aí. Fala aí, João, terminei. Eu também, toda vez que encontro, eu compartilho essas ideias no meu trabalho, fico curado. Tenho mais vontade de compartilhar, mais vontade de aprender. Então, esses momentos sempre são especiais, né? E o mundo terrestre também se cura toda noite, né? O mundo é um corpo. Estamos dentro do corpo. Entre 2h30 até 4h da manhã, todos os remédios, né, da floresta estão transpirando, estão curando a Terra, o mundo terrestre. Aquilo que você chama de garoa ou de, como é que chama, de sereno, para nós é água das estrelas, dos seres estrelas, que jogam no mundo para curar. Portanto, para curar fisicamente, é um momento bom para circular nas florestas, nos rios, para também se curar. Então, quem tiver, né, floresta, façam isso, vocês estarão sendo curados. E esse período também o mundo renova todo o ar que nós utilizamos durante o dia. Tem uma porta daqui do sentido sul, outra porta do sentido norte, leste e oeste. Essas portas se abrem. Tem humanos que cuidam disso. Então, o ar se renova. Tanto para a gente renovar, para a gente curar, bom período é esse. Antes de pensar curar outros, primeiro você que tem que se curar. Obrigado. Obrigada, viu? Valeu. Obrigado, muito bom. Boa Muito noite. obrigado. Obrigada, João. Obrigada, Guto. Valeu, gente. Pessoal, grata aí também pela nosso encontro aí. Obrigado. Obrigado, Obrigado a Diego. todos. Obrigado. Obrigada. Prazer em Cris. ter todos. Tchau, tchau. Tchau. Então, Tchau. Sobre a gravação, é possível você depois disponibilizar? Sim, me pede, tá? Me pede Tá por bom. aquele e-mail lá que eu mando para vocês. Eu vou, Tá bom. vou baixar aqui e aí mando o link para vocês. Tá, obrigada. Obrigada, Tchau. Lu. Tá bom? Perdi o começo, mas da próxima vez vou tentar chegar. Não, tranquilo. Valeu, Tchau, Helena. obrigada. Obrigado. Muito bem. Nossa, meu cabelo tá que nem maluco aqui. E aí, Diego? Caraca, deixa eu entrar no canal espanhol aqui, só um minutinho. E agora? Escutando. Ah, vamos parar.